CLT e do artigo 71 da Lei 8.213 de 91. Eu coloquei aqui também a licença maternidade, está isso no acórdão. A licença maternidade é um direito de natureza trabalhista. Está necessariamente ligado ao salário maternidade, benefício previdenciário. Sim, mas essa decisão, a partir de quando é a contagem? Vocês acharam a decisão? Eu achei sim. Então, essa é de abril, né? Eu acho que é de abril, ela não, é tão é de recente. março. É de março. É de março mesmo, né? Eu coloquei, com base no entendimento do STF, pelo ministro Edson Fachin, a licença maternidade só deve começar a contar após a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido. Sim, mas ele deu uma limitação aí, acho que de quantos dias? 2 semanas, não é? Isso daí eu não cheguei a ler, não. Pois é. Ele faz uma... Como? Eu também não achei esse prazo, não. De 2 semanas, não. Então, aí o Wallace está perguntando a ADI, fala para ele o número, joga aí escrito para mim, por favor, o número da ADI, porque eu tô só no celular aqui, tô sem essa numeração. Mas, como que o direito, ele é feito em determinada época, mas a interpretação dele deve ser contemporânea, né? O que vocês acharam dessa decisão, gente? Eu achei boa. A partir do momento que sai, né, do hospital. E aí tem essa questão da limitação de 2 semanas, mas tem gente que fica 3 meses, né? E esse afastamento nos 3 primeiros meses, que não conta, a gente fica com esse questionamento. Esse período que ela não está trabalhando, dos dias que ela está internada no hospital, vamos supor, passa de 15 dias, porque se for 15 dias é fácil, né? Um atestado médico resolveria. Esse período, vamos supor que a criança fique na incubadora durante 1 mês ou 2 meses. Isso aí é o que o juiz tem que pensar. E isso é o que, na verdade, hoje o operador do direito tem que analisar, né? São essa parte que não é normatizada e que a gente tem que resolver. Então, às vezes, a gestante teve o neném e ficou, então, 2 meses no hospital. Então, a licença maternidade dela vai começar a contar quando ela sair do hospital, ou seja, ela vai começar a receber essa licença maternidade quando sair do hospital, certo? Por esse entendimento. Uhum. Né? Na verdade, é uma liminar, né? Mas é uma liminar que já está orientando as decisões. Porque é uma liminar do STF. Então é STF, gente. Uhum. Então, o que eu estou querendo perguntar para vocês? A lei da Previdência, a previdenciária, fala que a pessoa pode pedir para começar a receber essa licença 28 dias antes do parto, né? Pode tirar essa licença 1 mês antes do parto, mais ou menos. E aí, como é que a gente vai ficar com esse pedaço de tempo a mais? Por quê? Segundo esse entendimento, se eu pedir 28 dias antes do parto, ou seja, eu começo a receber minha licença maternidade, eu me afasto do trabalho, começo a receber minha licença maternidade, vou lá, tenho meu filho, mas eu fico 2 meses com ele lá no hospital. Como é que vai fazer esse sobrestamento da contagem do prazo? Vocês estão entendendo? Uhum. Vai ter que analisar o caso, né? Isso aí fica pra gente, né? E aí, como é que a gente vai fazer esse sobrestamento? Se não posso continuar a contagem, ela já começou a receber. Eu suspenderia isso até o período que ela sair do hospital para continuar contando esse tempo da licença maternidade? E nesse período de suspensão ela não vai receber nada? Porque assim, nada obriga o empregador de pagar esses mais 2 meses a elas. Não tem essa obrigatoriedade, né? Gabriel, Sara, vamos embora, vamos pensar, vamos refletir. Eu não tenho resposta também, não. No caso, eles teriam uma licença para acompanhar a criança, de repente? Eu acho que a saída
ela já está recebendo o auxílio maternidade nesse meu exemplo de 28 dias antes, certo? Uhum. Aí ela tem o neném e vai requerer a suspensão dessa contagem porque ela só quer que comece a contar de novo para ela ficar mais tempo junto com a criança depois que ela sair do hospital. E aí, esse período que ela está no hospital com a criança, a Previdência não te dá benefício para você acompanhar filho. É só para o auxílio doença, certo? As empresas também não te dão essa licença para você acompanhar filho. Geralmente, serviço público, você tem isso. Mas nas empresas, não. A gente teria um período de interrupção que interrompe, que suspende, né, que paralisa, um período de suspensão e voltaria a contar esse período de interrupção da licença maternidade? É uma dúvida que deixa para a gente essa ADIM. Porque se ela começar a contar depois que sair, se ela pedir essa licença depois que ela sair do hospital, fica fácil, né? Uhum. Mas se ela pediu essa licença um mês antes, porque já não estava começando ela pode até tirar um auxílio doença um mês antes, porque não está conseguindo trabalhar, né? Mas esse auxílio doença, se for nos 28 dias antecedentes ao parto, ele já se transforma em licença maternidade. Porque é um ônus para a Previdência, né? A Previdência não quer estender isso. Se a lei permite ela pedir 28 dias antes o auxílio maternidade, a Previdência não vai querer ficar pagando auxílio doença para depois estender mais esse mês de auxílio maternidade. Entende? É tudo cálculo, conta. Sara fez? Conseguiu analisar isso? Eu fiz, mas essa parte que agora você está discutindo, eu não cheguei a falar. Ninguém. Não, essa parte não tem lugar nenhum. Essa parte não vai ter lugar nenhum. Essa parte, ela é prática. É o que a gente vai encontrar. Aí sobre isso eu acabei não lendo nada do tipo. Não tem ainda isso aí. Uma coisa que eu fico pensando na hora que bater na minha mão para eu decidir. O que você faria? E Gabriel, ajuda aí. Tem o Alas também, a Lívia, que eu estou vendo aqui, seu Olímpio. E aí, Lívia, você que está estudando, fez um brilhante trabalho e já me mandou no Telegram. Bom dia, seu Olímpio. Bom dia. Na verdade, eu fiquei com essa dúvida, porque o que a gente vai fazer com isso? Nem comentei os 28 dias que começa antes, porque não, mas não tem problema. Eu não saberia realmente como explicar, porque... Viviane, eu não tinha visto a Viviane porque eu estou no celular, gente. Ó, desculpa, quem eu não vê agora, porque o celular não pega todo mundo junto, né? Eu tenho que ficar passando aqui. Aline, Gustavo, Viviane, todo mundo, eu quero ver vocês. E aí, na hora que eu tiver que decidir isso, vai lá, Lívia, continua. Eu nem comentei a questão dos 28 dias antes do parto, porque eu achei que se ela pedisse antes, então começa antes os 120 dias, mas eu nem comentei isso porque eu não saberia como explicar. Pois é, né? Professora, é um entendimento, né? Professora, a licença ela pode ser interrompida, por exemplo. Pois então. A lei fala 120 dias, mas ela pode ser assim, interrompida no meio. Eu nunca não, vi um caso isso que eu tô tentando ver com vocês aí, analisar, pensar, porque assim, a licença também tinha que começar do parto, porque a lei fala, a Constituição prevê sobre o parto, né? E o Fachin já está falando agora que é a partir da alta médica. Então, é a questão do direito, né, gente? O direito é isso aí. Nada fala que a licença maternidade pode ser interrompida, mas diante de uma alegação dessa, a pessoa pede 28 dias antes achando que pode ser corrida. E depois esse neném fica lá 2, 3 meses. A mãe, será que vai poder pedir uma suspensão dessa licença e um retorno da contagem dessa licença após a saída dela da maternidade? Então, essa questão. Vocês pensam que a gente encontra coisa fácil para decidir? As coisas fáceis de decidir a gente não encontra, não.
Eu lembro mais ou menos que tem algum lugar que diz que com atestado médico você pode estender essa licença, se não me engano, 2 semanas antes e 2 semanas depois do que o previsto. Então, se no caso tivesse atestado médico... Né? Porque pelo que eu me lembro, eu não estou lembrado do artigo, nem a data correta, mas eu acho que com atestado médico, você pode estender essa licença, se não me engano, 2 semanas antes e 2 semanas depois. Sim, porque você, as 2 semanas antes, aí considera também interrupção, mas por licença médica, certo? Então, eu acredito que com a licença médica, com atestado médico, essa licença poderia ser estendida. Sim, mas isso aí é tranquilo, o atestado médico antes de você entrar na licença, né, que seria um atestado de 15 dias. Tem também a questão da amamentação, que a mãe pode pedir, né, aquelas pausas, pausa para amamentar, a saída mais cedo para amamentar. Mas a questão não é essa, a questão que eu fiquei pensando é ela querer, uma mãe querer exigir esse interregno que foi dado. 28 dias inicia. Oi? Oi, seu Olímpio, pode falar. No caso, a sua dúvida é se ela pedir. Se ela pedir nesse prazo dos 28 dias antes, né, aí ela vai ficar sem meio. Agora, o que a gente tem visto na prática é que a maioria pede a licença depois que sai da maternidade. A maioria. Enquanto ela está nesse período aguardando, ela sabe que ela tem o amparo médico do atestado para poder não usar essa licença antes. Sim, mas o atestado não pode ser mais de 15 dias. Mas você tira 15, passa 2 dias, volta lá e tira de novo. Isso é o que a gente vê na... Não, mas aí já vai transformar em auxílio-doença, não pode. O atestado não pode ser mais de 15 dias. Se ele ficar tirando repetido, ele já transforma em auxílio-doença, entendeu? Não posso ficar tirando atestado. Só posso 15 dias para o empregador pagar. Aline, aí no caso de gravidez de risco, a grávida entra com pedido de auxílio-doença? Licença é auxílio-doença. É a licença médica por auxílio-doença. Vocês entenderam o que eu estou falando? E assim, essa licença médica para auxílio-doença, se der 28 dias antes da previsão do parto, ele já se transforma na licença maternidade. Entendeu? Eles vão transformar na licença maternidade. Por quê? Porque a Previdência não quer ficar ressarcindo o empregador de mais um mês, já que a lei fala que ela pode tirar de 28 dias antes. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai se deparar na hora de decidir, né? Esses questionamentos, assim, como é algo que eu não espero, por exemplo, eu ter uma gravidez e eu precisar de ficar mais um mês no hospital com a criança, até a criança ter alta, isso é algo inesperado, certo? Se é inesperado e se o fundamento do FAQIM é o bem-estar da criança, é o convívio, o contato maior da mãe com a criança, vocês acham que ela não vai me pedir para suspender essa licença, se ela pegou 28 dias antes, para depois começar a contagem de novo, para depois da alta médica? Eu iria pedir na justiça. Professor, eu estou vendo aqui que existe um projeto de lei, né, de 2019, que já está no Senado, que fala sobre isso. Né? Agora, até quando que vai ser? Não, a gente tem que... Então, a gente tem que trabalhar com o que existe hoje, né? O que existe hoje é essa decisão aí do FAQIM, que inclusive não é isso que fala no ato das disposições constitucionais transitórias, né? Não é isso que fala na legislação sobre a licença maternidade. E sobre a gravidez, gente, sai um pouquinho do nosso assunto, mas empregada pede demissão, pede para sair, depois descobre que está grávida, pede reintegração. Não existe uma estabilidade para empregado com quem está grávida? Existe a estabilidade. Ela quando tá
pede para sair. Aliás, ela pode até ser mandada embora e nem saber que está grávida. E depois, lá na frente, 8 meses depois, na hora de ter o neném, porque eu já vi esse caso, ela vê que estava grávida e pedir reintegração. Porque o direito é a reintegração. Aí o empregador tem que pagar aqueles 8 meses que mandou ela embora e ele não sabia que ela estava grávida e nem ela sabia que ela estava grávida. Nossa, coitado. Coitado, né? Mas é assim que a lei fala. Vocês acreditam nisso? A lei... Os dois saber que ela estava grávida. Ela não sabia que estava grávida. E um dos dois... Eu já peguei. E um dos dois sabia. O empregador não sabia que ela estava grávida, nem ela sabia que ela estava grávida. Ela foi dispensada normalmente com preaviso prévio. Quando vai ter neném, descobre que estava grávida e aí pede a reintegração, porque o que a lei prevê? A estabilidade, né? E essa estabilidade ela vai ter que ser reintegrada. E a reintegração pressupõe pagamento de todos os salários do período que ela estava afastada. Entendi. Não é nosso assunto, não. Vamos lá, vamos para o nosso assunto. Primeira questão, então, voltando lá, essa pergunta eu queria fazer para vocês perceberem quanto que o direito, né, ele dá margem a muita coisa, ele é volátil e ele é atemporal. A interpretação dele que tem que ser temporal, né? Tem que ser contemporânea. Lívia, fala. Aline, o áudio cortou agora. Cortou? Peraí que eu vou chegar mais perto da minha rede. Eu ouvi meu nome? Não, estou pedindo para vocês falarem. Sim, Lívia, lê para mim a primeira questão e a resposta. Ah, tá. Só um minuto. Qual a resposta? Annelise, bom dia. Bom dia, Annelise. Produtos enquadrados como... Como é que é? Qual é? A luz das... Lívia, você tá me cortando, Lívia. Vou ler, então. Pode ler. Vai lá, Annelise. Mauro trabalha na sede da empresa Cristal Limitada, localizada em São Paulo, e ocupa o cargo de gerente de produtos, enquadrado como cargo de confiança. O setor em que Mauro trabalha será totalmente desativado e passará a ser desenvolvido na filial da empresa, localizada na cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Nesse caso, nos termos da lei trabalhista vigente e do entendimento sumulado do TST, à luz da... E cortou aqui. É correto afirmar que a empresa Cristal Limitada alterou licitamente o contrato? Quais são os requisitos da alteração contratual à luz do artigo 468 da CLT? Eu falei aqui que sim, que o cargo de confiança ele se enquadra lá no parágrafo 2º desse artigo e está dizendo que não se enquadra como transferência, mudança unilateral. Então, pode mudar, trocar, então. Sim. Então, quais são, gente? Quais são as exceções para essa opção, que é a do local de trabalho, né, mudança de domicílio? Tem exceções, né? A gente viu que isso seria uma alteração unilateral e possivelmente lesiva, se não for bilateral, certo? E aí a gente viu que a lei permite, em alguns casos, você já vai ser admitido sabendo que se você ocupa cargo de confiança, né, a profissão que você escolheu, a função que você vai exercer necessariamente te impõe viajar e fazer mudanças, né? Se você Aline tá agarrando muito, tem hora que ele contrato de trabalho assim. Peraí, só um pouquinho, tá? Colocando a internet melhor aqui. Tô aproximando, vê se tá melhor. Melhorou. Estão me ouvindo? Aham. Eu tenho que me aproximar da rede. Que eu vim aqui para fora pegar um sol, porque é muito frio. Então vamos lá, pessoal. Acho que aqui vocês vão me ouvir melhor. Estão me ouvindo? Melhorou. Então, a gente tem, né, as exceções legais, aquilo que a lei já diz, que é possível fazer a alteração sem que seja considerada alteração contratual lesiva, né? E uma delas foi o exemplo aí,
foi a questão do cargo de confiança, certo? Professora, eu posso te fazer 3 perguntas em relação a essa questão 1? Sim. Uhum. Por exemplo, na questão fala que o setor foi fechado. Esse fechamento... Também. É uma outra situação, né? Porque fala assim, esse fechamento do setor, ele se enquadra no parágrafo 2º do artigo 469, que fala de estabelecimento? Se você não tiver aonde aproveitar o funcionário, sim, encaixa. Como se equipara à extinção da empresa. E a súmula 43 do TST fala da comprovação da necessidade em serviço. Esse fato de ter fechado seria essa comprovação do setor? Como? Repete para mim. A súmula 43 do TST fala que tem que ser comprovada a necessidade do serviço. O fechamento do setor é essa comprovação ou não? A necessidade do serviço não seria o fechamento do setor, né? O fechamento do setor seria uma única causa. Olha, extinguiu esse setor aqui, a empresa não funciona mais. Por exemplo, ela tinha câmara de frigorífico e agora ela não tem mais esse setor, ela faz só vendas. É um exemplo, certo? Uhum. O profissional que trabalhava lá dentro, ele não tem alguém especializado que trabalhasse lá dentro, não tem uma posição para ocupar aqui no setor de vendas, ou seja, fechou parte do setor da empresa. Só que eu tenho isso ali em Miracema, certo? Uhum. Então, seria o caso de eu poder transferir para Miracema. Isso independente da necessidade de serviço, porque essa causa ela é diferente, tá? Agora, a questão da necessidade do serviço é o que a jurisprudência tenta colocar como requisito para o empregador não ficar não ficar trocando mesmo a pessoa que é cargo de confiança, mesmo a pessoa que tem no contrato escrito que pode ser alterado o seu local de prestação de serviço, para evitar abuso de direito. O que a jurisprudência vem fazendo? Vem pedindo vem dizendo que implicitamente o que é necessário para o empregador poder fazer essa alteração? É comprovar que ele, empregador, precisa fazer essa alteração, não é a seu bel prazer, certo? Ok. É como... também. Oi? Sim. Não, pode continuar, desculpa. Não, então, é como se pudesse evitar o juiz variante do empregador de maneira retaliativa, né? De maneira sem alguma justificativa, sem alguma motivação. Sim. Nesse caso porque aqui, mexe com a vida, né, do funcionário. Uhum. Nesse caso aqui, o empregado, porque ele vai ter que mudar de cidade para Campinas. Se ele abrisse mão do cargo de confiança, ele poderia ficar em São Paulo, de repente? Olha, ele exerce a função de confiança e, segundo a lei, ele teria que aceitar. Agora, tudo que é combinado com o seu empregador pode. Agora, se você se recusar, você também vai estar descumprindo uma cláusula contratual do seu contrato, que é do cargo da função de confiança que você exerce, até legalmente embasada. Então, a sua recusa pode não ser considerada legítima, entendeu? É que eu pensei assim, de repente, para ele, num caso concreto, por exemplo, se eu não quisesse mais o cargo de confiança, ficasse em outro cargo na mesma empresa em São Paulo... Não, eu entendi, mas isso o empregador permitir, certo? Uhum, ok. Uhum. Tranquilo. Okay. Se houver essa permissão do empregador, realmente você tem essa faculdade, se você tiver a faculdade de trocar de função, ou seja, perder sua função de confiança para não ter que mudar de local, mas assim, é só se o empregador permitir, porque implicitamente no seu cargo de confiança já está, quando você aceita, né? Você aceita com os bônus e com os ônus, certo? Ok. Um pouco mais exatamente para isso, né? Exatamente. Segunda questão, pessoal. Segunda questão. Lívia, a próxima você fala. Não.
Faz seu Olímpio, participa aí com a gente. Porque a minha internet aqui, professora, ela sai muito do ar aqui na roça. Para que eu vou... Sim. Eu também hoje estou afastada da cidade, é muito ruim, né, a internet. Não, porque como eu sou... Gustavo, você fez? Como eu sou... Eu fiz e pesquisei. A resposta tem hora que não dá para eu concluir com você. Porque a minha internet aqui é horrível até para pesquisar algumas coisas. Não, mas a Sara está gravando, depois eu olho com calma. Eu pego a gravação com ela depois e ouço. Isso é que eu estou fazendo, para acompanhar a sua explicação. A gravação vocês escutam depois. Aham. Certo? Gustavo, e aí? Mas E aí o quê? Qual é a resposta? Sim. Deixa eu ver aqui agora. Eu coloquei a 2, né? 2. Eu coloquei a diferença, que a interrupção, o empregado fica sem trabalhar, mas ele recebe o pagamento do salário. Já a suspensão do contrato, o empregado fica sem trabalhar e não recebe. Sim, exatamente. Essa é a principal diferença, né? Em todos os dois casos, há a paralisação da prestação de serviços. Só que, na interrupção, continua se recebendo o salário do empregador, o que não ocorre na suspensão. Na suspensão, é a paralisação total. E aí eu digo total das principais obrigações. Por que eu digo das principais obrigações? Por conta da pergunta seguinte. A pergunta seguinte é justamente sobre as obrigações acessórias, correto? Principais causas suspensivas e interruptivas. A letra B é sobre as principais causas que interrompem ou suspendem. Não, essa a gente vai pular, porque isso aí a gente não precisa ficar lendo, né, gente? Porque a lei traz pra gente. Aí a gente não precisa ficar debatendo. Vamos debater coisa que... Daí a C é da licença maternidade, prazo para começar a contar. E a D é sobre as obrigações acessórias. As obrigações acessórias, isso aí me interessa. É a D. O que vocês falaram sobre obrigações acessórias? Isso me interessa porque eu sempre tenho esse tipo de questão para resolver nos processos trabalhistas. Obrigações. Na letra D, eu coloquei de acordo com a súmula 440 do TST, que diz que o direito à manutenção do plano de saúde ou assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude do auxílio doença sanitária ou aposentadoria por invalidez. Então, essa súmula garante que, mesmo na suspensão, tenha que ser cumprida. Perfeito. Essa súmula precisava ser comentada nessa resposta, porque o que acontece? A gente estuda que suspensão paralisa as obrigações do contrato de trabalho, não é isso? Tanto de um lado quanto do outro. E aí, o que começou a bater no judiciário? O empregado está com o contrato suspenso, mas ele está falando mal do seu empregador, né? Ele está revelando segredo da empresa. Mas está com um contrato suspenso, ele não é obrigado a manter segredo da empresa? Entende? Então, quando eu falo para vocês que o simples não é o que vem ao judiciário, né? Até vem coisas bobas, ordinárias, mas o que vem para o judiciário, o que faz o operador do direito pensar, refletir, analisar, são justamente essas questões que a lei, estritamente, ela não abarca. Então, se eu falo que suspensão é paralisação das obrigações contratuais, então eu digo que eu posso fazer concorrência no período de suspensão, eu posso
contar segredos de empresa no período de suspensão, o empregador pode cortar tudo meu, inclusive plano de saúde no período de suspensão. Então, isso começou a vir ao judiciário, e aí, por isso, né, a gente tem aí súmulas e jurisprudência sobre o assunto, e a doutrina mais recente, diante disso tudo, vem dizendo que é a paralisação das principais obrigações, que é prestar serviço e pagar salário. Ou seja, as obrigações acessórias, algumas obrigações acessórias, como a boa-fé, né, como a questão da confiança que o empregador tem no empregado, isso tudo se mantém. Por quê? Porque o vínculo, ele é mantido. O vínculo é mantido, né? O princípio da continuidade da relação de emprego. Apesar de suspenso, o vínculo é mantido. Então, algumas obrigações, elas acabam sendo mantidas, é chamadas obrigações acessórias. Mas alguém colocou alguma coisa? Estão me ouvindo melhor? Sim. Eu coloquei isso também. Coloquei que na suspensão ocorre a paralisação da obrigação principal do trabalhador e também a do empregador. Mas as obrigações acessórias de ambas as partes permanecem. Eu coloquei a súmula 440 também do TST. A súmula é muito importante. A gente sempre tem esse problema na justiça, porque quando o funcionário mais precisa do plano de saúde, esse plano de saúde está cortado, né? Que geralmente a suspensão maior... Ali não está travando de novo. Que a gente tem intensa filho do, né? Engraçado. Maior suspensão, a maior... Fala, Nelise. Não, é que tava travando aí. Travando, Aí ficou meio lento, ficou engraçado. Já conheço a voz, Annelise, eu nem tava te vendo aqui, ó, não tava no meu quadradinho. Não, porque eu tô no celular, tô assim, ó, pra lá e pra cá no quadradinho, pra escutar vocês. O pessoal não quis ligar a câmera hoje, ó. Não tô vendo ninguém, esse pessoal fica igual fantasma. Oi. Depois eu queria saber se você tem como comentar se esse caso da licença maternidade caísse na sua mão, o que você faria? Não posso comentar isso. Eu só posso discutir com vocês, primeiro, por 2 motivos. Não tenho... É algo que eu estou pensando, estou refletindo sobre. Entende? Segundo, se bem que eu poderia comentar, não tem caso concreto ainda sobre isso. Está muito recente. É só pessoas e a gente está nesse no período de pandemia, né? Então, eu vou falar o seguinte, assim, o que eu sinto. Que eu sinto. Igual, acho que, não sei se foi o Diego não, o Alas, ou alguém estava comentando aí, mas a gente pode fracionar os 120 dias? Ninguém diz que pode, ninguém diz que não pode. Né? No direito é assim, é questão de interpretação. Eu acho o seguinte, se ela pediu essa licença antes, começou a receber os 28 dias, e a opção da empregada é suspender esses 28 dias até sair para poder ficar com seu filho, principalmente nessa situação que às vezes o filho vai precisar mais ainda, né? Se ficou em incubadora, se ficou... Tá robotizada ainda a minha voz? Aquela hora, não foi agora, não. Não, então, eu tô pensando qual é a mens legis? Quer dizer, qual é a intenção da lei? É proteção do... Trabalhador. Do trabalhador, do empregado. Não. A licença maternidade e estabilidade é a proteção do... da criança. É do nascituro. Nossa, tá travando muito. Não está dando para ouvir nada, professora. Está cortando. Fazer aqui nesse lugar. Ainda está cortando? Peraí, vou mudar de lugar, tá? Tô trocando de lugar. Agora melhorou, sim. Melhorou? Então, o que acontece? Eu estou dizendo que eu costumo fazer uma interpretação teleológica, né? Uma interpretação que visa buscar mens legis.
Quer dizer, o que a lei busca proteger? Qual o interesse da lei? É proteger o nascituro, certo? Eu tenho que dar um jeito de proteger o nascituro de maneira também não vulnerar, ok? Uhum.